Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelo canal 19 da NET. Uma boa tarde para você que está na rede mundial de computadores através do santamaria.tv.br. Muito obrigado pela sua sintonia. Muito obrigado por todos aqueles que também participam conosco, trazendo a sua sugestão para abordagens de pauta. E temos recebido-as muito bem e tornado as notícias aqui, como você tem observado. Entre as quais a do Homem de Rua, o artista de rua ontem, de 7 instrumentos que nós colocamos aqui, ele está ali posicionado no Banrisul, né, e colocamos essa figura folclórica e que vai bem da vida ali, muito bem. Você pode enviar mais sugestões de pauta através do e-mail jornalismo@santamaria.tv.br. Para interagir ao vivo, a jornalista Janine Apple está à disposição, nossa produtora do programa, 3028 3045. Acessando também as nossas redes sociais, estamos no facebook.com/TV Santa Maria e no Twitter, pode seguir pelo Twitter, @TV Santa Maria 19, tem notícia constante ali, toda a informação seguida. Ao vivo a programação, 12 horas com 43 minutos. Qualificar o serviço oferecido pelo SUS, o Sistema Único da Saúde, na cidade, é a vontade dos profissionais da área que participaram da primeira Conferência Municipal de Vigilância em Saúde em Santa Maria no último final de semana. O superintendente de Vigilância em Saúde do município, Alexandre Streb, retorna aqui ao programa para falar sobre como se planeja fazer essa qualificação, que não tem prazo para ser executado, mas que deu esse grande passo de ouvir. E, aliás, quando você esteve aqui na semana passada, era esse o propósito, né, Alexandre? De ouvir de forma colegiada, de forma metódica, organizada, aquilo que fica nos anais e que pode permitir um planejamento para a implementação. Boa tarde, tudo bem, Alexandre? Boa tarde, André. É um prazer estar aqui novamente, né? E o maior prazer ainda é de vir trazer boas notícias, né, sobre boas o andamento notícias. da conferência. Foi um sucesso, eu acho que nós tivemos grandes avanços, né, graças à grande participação da gestão, da comunidade, né, e dos trabalhadores, né, e a tua divulgação também certamente contribuiu para isso. Quando nós falamos, vocês estavam ainda no roteiro das pré-conferências, né? Exato. E aí nós falamos que seria uma boa expectativa para a conferência. Então nos diz em termos assim, qual foi a tua expectativa, qual foi a tua avaliação acerca da realização de participação, não em quantidade, mas em qualidade das pessoas que se envolveram no processo, tanto da pré, quanto lá nas comunidades, quanto na conferência em si. Muito, muito boa, né? Surpreendente assim a participação das pessoas nas pré-conferências ou nas reuniões preparatórias, né? Onde nos reunimos lá trabalhadores das unidades básicas e também representantes da comunidade, né? Impressionante como a própria comunidade é politizada, sabe o que precisa, né? E o quanto eles já têm encaminhamentos, né? O quanto eles não delegam apenas ao poder público a solução dos seus problemas, né? Eles priorizam o diálogo, né? E eu acho que isso foi um dos grandes ganhos dessa conferência, foi o estabelecimento de um diálogo maior, né? Entre a Vigilância em Saúde, entre a Secretaria de Saúde e os trabalhadores das unidades e a própria comunidade, né? Mas as propostas inteligentes, né, que vêm da própria comunidade, como soluções para problemas de lixo, para problemas de zoonoses, né, devido a ratos, a mosquito, problemas de resíduos de saúde causando doenças, né, para os trabalhadores, enfim. Muito, muito surpreendente, né, o quanto essas comunidades têm consciência dos seus problemas e têm propostas ali, aguardando apenas um diálogo, né, para que isso se transforme em soluções efetivas. Sabe que agora você falou e eu lembrei, eu ia seguir outra pergunta aqui, mas você falou ratos, e eu lembrei que depois daquela nossa entrevista, teve um telespectador que me falou vocês já viram que tem de ratos na madrugada no calçadão, né? Ratazanas, dizer assim, né? Ratazanas. Aí eu disse assim, não, é boa abordagem, mas enquanto está no calçadão no viés externo, você tem aí um alerta para cada vez mais os donos de estabelecimentos cuidarem dessa prevenção, não é, Alexandre? Exatamente. E a vigilância tem um papel importante nisso, na medida que ela cobra, né, de cada estabelecimento ali o seu certificado, né, de desratização, o controle de pragas. Né, isso é muito
cuidado em todo o licenciamento do estabelecimento, né? Assim como também nos serviços de saúde, de forma geral, é muito cuidado isso, né? É claro que nós temos várias deficiências, né? de condições sanitárias a nível geral, né? Sangas, né? Que precisariam de um tratamento, enfim, mas sempre a população, né? Além do poder público, tem um papel importante no controle dessas pragas, né? E a partir do eixo principal, Política Nacional de Vigilância em Saúde e o fortalecimento do SUS. Nós comentamos até que esse era o grande mote como direito à proteção e promoção da saúde do povo brasileiro. O que você acha que deu aí das principais sugestões, os debates de fortalecimento do SUS? Eu acho que esse é o grande viés da coisa. Exatamente. O fortalecimento do SUS, tendo a vigilância em saúde, né, como um dos componentes, né, do SUS, o tema era justamente isso, como a vigilância em saúde, né, sendo um componente do SUS, como ela pode fortalecer o sistema como um todo, qual a participação dela, né, nesse fortalecimento. Né? E eu acho que foram votadas, né, foram eleitas aí nessas discussões muito bem organizadas, né, nessa conferência, onde foram subdivididos isso, né, esse eixo principal em 4 eixos, né, e cada eixo desses aí tinha uma série, né, de propostas, em torno de 120 propostas. Dessas 120 propostas foram trabalhadas exaustivamente, cada uma delas, né, de forma organizada, e foram 120, eleitas. Exatamente. Olha só. E foram eleitas, né, para serem levadas para um nível estadual, agora dia 6 a 8 de outubro. Né? Nós vamos a Porto Alegre, uma delegação que foi eleita nessa própria conferência, onde levaremos dessas 120, 12 propostas, né? Cada eixo ali com 3 propostas prioritárias, né? Que vão ser levadas para compor lá um documento estadual, né? E posteriormente também a nível federal, né? Que é para compor a Política Nacional de Vigilância em Saúde aí como uma reivindicação, né, das gestões para que se leve a cabo, né, essas soluções apresentadas aí para problemas muito antigos. Aqui eu tenho como sugestões apresentadas: melhorar o sistema de vigilância epidemiológica. Exatamente. Essa é uma das propostas que foi certamente votada lá. A questão da nossa vigilância epidemiológica, né? Nós temos lá um setor riquíssimo em dados. 48 notificações, doenças de notificação, né, que são doenças que toda a rede de saúde tem por obrigatoriedade, por lei, enviar essas notificações para a Vigilância em Saúde para que a gente componha, né, um banco de dados, para que esses dados, por sua vez, seja subsidiário de ações, né, tanto das unidades básicas, tanto das ações de saúde do município, quanto do próprio Ministério da Saúde, a nível federal. Hoje nós temos um problema que, por uma precariedade de sistema informatizado mesmo, a gente não tem uma ocupação devida desses dados. Né? Então, nós temos ali doenças sobre HIV, sobre hepatite, sobre doenças transmissíveis, não transmissíveis. Você tem uma riqueza de dados que não é interligado, é Exatamente. isso? Né? Então, hoje, uma das propostas é que a gente tenha, né, um subsídio da gestão, né, para que a gente possa pegar esses dados, integralizar eles, mapear esses dados. Para servir de subsídio a políticas públicas, como se chama, né? Para que a gente possa ter uma ação mais efetiva, né? Tal região tem mais problema de hepatite, tal região tem mais problema de HIV, vamos atacar nessa região aqui, né? Uma saúde mais preventiva, levando em consideração a especificidade de cada área de Santa Maria. Nossa, olha, foi o que eu gostei disso aí, até te interrompi, porque foi o que nós conversamos aqui numa entrevista na semana passada com a secretária agora efetivada, Liliane Mello. Liliane Mello, exato, obrigado. Nossa grande parceira. E nós conversamos exatamente sobre isso, essa capacidade de estratificar os dados, que se chama, né, tecnicamente, né, em extratos, a partir da captação como é que nós dizemos assim, da informatização de todo o sistema, né? Uma vez informatizado todo o sistema, você vai ter uma riqueza de informações que pode muito bem tornar pontuais as aplicações de políticas públicas. Exato. Né? Um exemplo muito claro, assim, por exemplo, são os casos de violência que nós temos notificados lá. Nós temos um dado muito rico lá que diz que 60% das violências acontecidas e registradas lá na Vigilância em Saúde são violências contra a própria pessoa. São suicídios, automutilações. Né? Exatamente. E isso, se a gente conseguir, por exemplo, estratificar, usando o teu termo, né, a gente consegue verificar qual a população mais vulnerável a esse tipo de violência,
né, e ali fazer ações, né, de prevenção, né, contra doenças psiquiátricas, né, a vulnerabilidades sociais, enfim, que estão relacionadas a isso, né, enfim. Nós temos um parceiro aqui na TV que vai gostar muito da evolução e maturidade desse teu tema aí, que é o Jorge Brandão, do 188, do CVV. Né? Eles trabalham muito com isso, precisam muito disso para poder ter uma função bem mais atuante. A gente já tem lá um projeto de organização lá desses dados. Viu como dá para interligar muitas ações, né? Eles, já estamos em contato lá com esse órgão. Eu tenho aqui informação, está em amarelo aqui para mim, você me explica, não só a minha, claro, os telespectadores. O posto da Kennedy tem dificuldade de descartar os materiais infectados que são entregues para a população. Por que especificamente o posto da Kennedy? O posto da Kennedy, assim como o centro comunitário lá da Maringá, né, foram atividades piloto, assim, né, que a gente pretende dar continuidade, né? Foi uma atividade impulsionada pela conferência, mas que a gente percebeu como algo que tem que ter continuidade sempre isso, né? O contato da Vigilância em Saúde diretamente com os trabalhadores de cada unidade. Mas ali eles explanaram uma dificuldade que, na verdade, é representativa de todas as unidades de saúde do município. Por quê? Porque todas as unidades de saúde do município, elas fazem um recolhimento dos resíduos de saúde, daquelas pessoas que têm atendimento domiciliar, né? Geram ali algodão com sangue, agulhas, né? Algumas doenças que precisam, né, de tratamento constante, né, e utilizam aparelhos de injeção e tem agulha ali que eles precisam fazer o descarte. Então eles levam esse material lá para a unidade de saúde e a unidade de saúde entrega para a empresa, né, que tem o licenciamento, né, dos órgãos ambientais para fazer o descarte devido. Mas quando chega lá, por exemplo, o pessoal leva numa caixa de papelão, né? E aí o enfermeiro vai pegar lá e se pica, né? O descarte inadequado, inadequado. Então, por exemplo, eles levam em garrafa PET grande, né? E aí não pode descartar aquelas agulhas, né, dentro de uma garrafa PET grande. Aí ele tem que cortar aquilo, entrar em contato com aquelas agulhas para colocar num recipiente apropriado para depois encaminhar. É um problema que demanda uma solução, né? Então, a gente tem pensado, já começamos a elaboração de uma cartilha de orientação à comunidade, o que ela pode descartar diretamente no lixo, né, e aquilo que ela pode levar lá para o enfermeiro lá no posto de saúde e de forma adequada. Né? Isso traz uma prevenção à saúde da comunidade, do usuário do SUS, isso traz uma segurança, né, ao trabalhador de saúde e isso traz uma economia para o próprio município, que acaba às vezes pagando, né, o descarte de muito material que poderia ser colocado em lixo comum e às vezes é descartado, né, num saco fechado, levado lá para a unidade de saúde. É um dos problemas que nós detectamos e que a conferência proporcionou, né, uma discussão e para possíveis soluções. Olha, meus parabéns, não é parabéns gratuito, não é porque é de fato mesmo reconhecimento. Nós temos uma amiga, a Cristiane Brum, gerente administrativa da Stericycle, que é a empresa responsável, ela é especializada nessa coleta de resíduos hospitalares e derivados, né? E ela diz que e nós estamos até tratando para abrir aqui na programação uma campanha de orientação com essas empresas que lidam com isso, que é bem o que você disse, exatamente o que você disse. Veja só, a empresa tem dificuldades na coleta exatamente pelo manuseio de quem tem a responsabilidade. É aquela coisa de quem vai colocar o lixo fora de casa, sabe? Não é somente tocar tudo dentro de uma sacola, de um saco plástico e jogar lá na frente de casa. Isso requer um manuseio, requer um tratamento especial sob risco, que é também o mesmo cuidado com os medicamentos que não tem mais finalidade de uso, né? Exato. Não é algo assim que você joga fora, joga no lixo, tudo mais. As farmácias lá tem um recipiente, né, apropriado para fazer esse descarte. Maravilha. Vila Maringá, então, é a mesma questão dessa da Kennedy, né? Do lixo. Vila Maringá tem uma especificidade lá, né? Lá uma população bastante carente e nós detectamos lá, por exemplo, que eles não têm lixeiras, né? E tem muitas residências que não têm lixeiros recipientes. Recipientes, né? Para colocar o seu lixo de forma adequada e ir lá aguardar, né, o recolhimento regular, né, da empresa que faz. Isso aí. Então, muitas vezes os lixos ficam na frente da casa, os cachorros rasgam, né? Viu? Aí tem o risco de uma contaminação sem querer, né? Você é especialista nisso.
Um cachorro que enfia o focinho em algo ali que eventualmente seja contaminado. Já pensou o risco de multiplicação dessa contaminação quando ele volta para casa? Né? Ah? E por essa carência lá, e realmente é uma carência financeira mesmo para adquirir uma lixeira, né? Mas olha só que coisa interessante. Aí eles queimam o lixo muitas vezes lá porque já passou o caminhão, né? E aquele lixo fica dentro de casa. Aí eles fazem queimadas, né? E essa fumaça intoxica muitas pessoas, enfim. Aí falando com os moradores lá, o que vocês sugerem enquanto solução? Não, nós temos muitos inservíveis aqui, geladeira velha, fogão velho, né? Está dentro das casas ali acumulando água, né? Para gerar focos de mosquito da dengue, né? Popularmente chamado. E aí o que vocês propõem? Não, se vocês nos derem uma força, a gente coloca esses lixos aí para fora do pátio, vocês passam com um caminhão aqui, recolhem, e vocês podiam nos ajudar a transformar essas geladeiras velhas em lixeiras. Lixeiras, né? A carcaça, né? A carcaça em lixeiras. Olha aí que ideia boa, né? E imediatamente nós entramos em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, né? E a Secretaria do Meio Ambiente se propôs a fazer esse recolhimento, né? E hoje mesmo eu tenho uma reunião com a secretária adjunto da infraestrutura, que já se demonstrou interessado em ajudar a fabricar essas lixeiras através né, dessa reciclagem e entregar... Aproveitar a matéria-prima e... Matéria-prima, né, reciclar essa matéria e entregar de volta lá para a população como uma solução de um problema grave. Assim que se faz. O Rodrigo Gonçalves, quando estava aqui conosco, ele fez uma reportagem, não é, Janine? Lá na Maringá, Leonel Brizola, sobre essas queimadas. É um hábito... É hábito, as pessoas pensam que vai lá no fundo do quintalzinho ali, faz a fogueirinha, toca a fumaça para os outros, quer dizer, nem se dá conta da toxicidade disso. Aqui, de acordo com o superintendente da Vigilância, antes da conferência foram realizados encontros, nós falamos sobre isso, 3 propostas, cada setor que são abrangência estadual e outras 3 de abrangência nacional. Aí você vai ter que buscar mais apoio para chegar na nacional, na estadual e nacional, né? Exato. E aí vem o circuito aqui da rede, né? Nós votamos lá propostas muito importantes, assim, né? Tanto diretamente vinculados, né, aos problemas da sociedade, como vinculados também às condições de trabalho, né, do servidor em vigilância em saúde. Então, dentro de cada eixo, né, desses sub-eixos, né, foram três propostas de cada eixo, então compondo em torno de 12 propostas que vão ser levadas a nível estadual. Eu até anotei algumas aqui que foram bem importantes, né? Pode adiantar. Envolvendo o tema da intersetorialidade, né? Isso foi muito debatido e foi votado isso como uma proposta prioritária. Vincular a vigilância em saúde de forma efetiva com as unidades básicas de saúde. Fazer a vigilância estar junto lá com a unidade de saúde e com a comunidade, dependendo dessa unidade, ajudando efetivamente, né? E algo parecido com essa experiência que nós tivemos nas unidades básicas de saúde. Exatamente. Boa ideia, hein? Nós já fazemos isso, né? Mas nós temos que ampliar isso. É mais conceitualmente, assim, né? Para chamados, no caso, né? É isso, exato, né? Exato. Né? Por exemplo, nós prestamos treinamento para os vacinadores, né? A vigilância vai lá e treina os vacinadores. Né? Quando tem um problema lá de risco de intoxicação, a vigilância é chamada lá, né, e é dado orientações, problema estrutural, né, vai uma pessoa lá da nossa engenharia, né, e aponta soluções para esse problema estrutural de condições físicas do ambiente. Mas nós podemos muito mais do que isso a conferência apontou como uma necessidade. Né. Outro tema que foi votado lá foi instituir políticas de prevenção de acidentes e violências, né. Nós temos um setor lá que se chama, até te surpreendeu, né, na última segurança do trabalhador. Sabe que eu passei a ler mais sobre isso? Da hoje a Rádio Gaúcho fez uma reportagem muito interessante e o Antônio Carlos Macedo, às 5h30 da madrugada, estava comentando, porque a Prefeitura de Porto Alegre, lá eles têm o órgão do trânsito, não lembro agora que é o nome deles ali, e eles publicaram uma notícia que diz assim, que reduziu o número, aí eles foram ver os dados. Reduziu em relação ao elevado índice que já estava, mas ainda está alto, em torno de 7 acidentes por mês, se eu não me engano, 7 mortes por mês. E aí que eu lembrei da sua entrevista, porque está atribuído diretamente à Prefeitura dar conta dessa relação direta com isso, muito interessante. Exatamente, e tanto é uma coisa importante que foi apontado, né, como uma das 12 propostas, se trabalhar mais efetivamente através da vigilância de saúde do trabalhador, né, nessa prevenção de acidentes, a prevenção de violências, né, vinculadas também ao trabalho, enfim. Então, tanto é importante que foi lá uma das grandes propostas
para ser levado a nível estadual e posteriormente a nível federal. Também foram votadas questões de plano de carreira, né, para os trabalhadores de vigilância em saúde. Sim, interessante, muito importante. Nós temos necessidade de uma política que regulamente o número mínimo de trabalhadores, né, porque hoje nós temos uma demanda enorme, nós não temos nada concreto que institua, né, o número mínimo de trabalhadores por habitantes. Né? Então foi votado propostas nesse sentido. Então, de forma geral, assim, foi um sucesso essa conferência, porque a gente pôde discutir e de forma bem democrática, né, dar prioridade a determinados temas e que vai ter uma continuidade. Muito bem, olha, para encerrar, então a gente pode dizer assim, 1h03. De um lado, a discussão dos temas inerentes à área de atuação de vocês, que fortalece sobremaneira e garante à população, né, uma qualidade de vida melhor. E de outro lado, me parece, em tudo que você elencou aí, e que nós já tínhamos lido anteriormente, que são as pessoas, de maneira geral, que são as responsáveis por fazerem, não esperar que o fiscal seja, né, o órgão autuador, o órgão garantidor. O fiscal tem para regular as relações, não é isso? Exatamente. E são as pessoas, nossos colegas, você, de uma maneira em convivência com a sociedade, que são os responsáveis para garantir essa qualidade de vida necessária para todo mundo, não é isso? Exatamente. A colaboração da comunidade, da população, ela é tão importante quanto do poder público. Não há uma hierarquia aí de importância. Né? A gente sempre quer transferir para o outro, né? Exato. Não, mas nunca um fiscal, eu gosto muito de ver isso no trânsito. O pessoal vê que tem uma coisa errada no trânsito, diz assim, não tem fiscal aqui para... Mas não é o fiscal responsável por aquela infração, é o sujeito que está estacionando mal, que está fazendo uma eventual infração, que é o responsável pela questão. Não a ausência do fiscal, né? Veja como uma distorção, né? É o caso caricato, né, do cinto de segurança, né? Tu só puxa quando vê o fiscal, né? Exato. Não é para atender uma norma de trânsito, é para salvar a tua vida, né? É salvar, perfeito, boa colocação, exatamente isso. Obrigado, Alexandre Strepp, Superintendente de Vigilância em Saúde do município, mais uma vez aqui conosco, abordamos o assunto antes e abordamos agora depois, muito bom, um ótimo resultado. O Santa Maria agora tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria, novo Unimed Car voltou ainda melhor. Sindiágua Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público, e Sicredi, gente que coopera, cresce. Depois do intervalo nós temos a previsão do tempo, temos ainda a participação das informações e principalmente da nota show do Graziotin. E, claro, vamos encerrar falando sobre o aceno dessa possibilidade da Unifra Universidade. Já voltamos!